Olá pessoal, tudo bem? Hoje estaremos falando um pouco sobre a membrana plasmática, mas de início, o que é a membrana plasmática, suas funções e sua composição de membrana celular? A membrana plasmática é o envoltório principal dos seres vivos, sendo uma camada de lipídios com proteínas associadas. Funções da membrana. A membrana possui diversas funções, sendo as principais delas: delimitar o meio extracelular e o intracelular, impedindo com que o conteúdo celular extravase e se misture com o meio circulante. Comunicação celular. Proteínas da membrana plasmática atuam como receptores, permitindo que a célula receba sinais químicos e físicos do ambiente, como hormônios e neurotransmissores. Regular a entrada e saída de substâncias. Para que a célula mantenha o seu funcionamento adequado, os nutrientes precisam atravessar e adentrar a membrana plasmática, e os resíduos precisam ser eliminados. Suporte estrutural, que garante a capacidade de movimentação e expansão da membrana plasmática. E o reconhecimento celular, onde proteínas atuam como marcadores de identidades, permitindo com que células consigam identificar e interagir com outras células ou moléculas em seu ambiente. Principais componentes. Dentre os principais componentes da membrana plasmática temos os lipídios, os carboidratos e as proteínas. Entre os lipídios, temos os fosfolipídios, o colesterol e os glicolipídios. Entre os carboidratos, temos as glicoproteínas e os proteoglicanos. E entre as proteínas, temos as periféricas, que estão associadas à membrana através de outra proteína, as integrais, que estão presas ou inseridas na membrana, e as transmembrânicas, que atravessam a membrana com porções expostas em ambos os lados. Esses componentes formam a bicamada fosfolipídica. A bicamada é responsável pela função básica das membranas, funcionando como barreira mecânica entre dois compartimentos aquosos, assim garantindo o movimento da célula, a proteção mecânica e a permeabilidade seletiva. A bicamada fosfolipídica possui um caráter dinâmico, fluido, e por isso recebe o nome de mosaico fluido. O principal componente da bicamada são os fosfolipídios, que são moléculas anfifílicas, possuindo uma parte hidrofílica, polar, e outra parte hidrofóbica, apolar. Agora, partindo para o transporte, possuímos o transporte passivo ou também o transporte sem gasto de energia. A difusão simples é o transporte de gases e pequenas moléculas. Ela ocorre a favor do gradiente de concentração da célula. As moléculas passam espontaneamente de um meio de maior concentração para um de menor concentração. Difusão facilitada. Transporte de moléculas maiores e íons inorgânicos. Também ocorre a favor do gradiente de concentração, porém depende de proteínas carreadoras para que haja passagem de substâncias. Osmose. A osmose é um exemplo de difusão passiva envolvendo o movimento das moléculas de água através da membrana. Nela, a água sai de um meio de menor concentração de soluto, hipotônico, para um meio com maior concentração de soluto, hipertônico. O transporte ativo requer energia para mover substâncias contra o gradiente de concentração. A célula usa ATP, sua moeda energética, para realizar esse trabalho, como na bomba de sódio e potássio. Primeiro, 3 íons de sódio se ligam à proteína transportadora no interior da célula. Uma molécula de ATP é quebrada, fosforilando a proteína, liberando energia que muda a forma da proteína. Os íons de sódio são expelidos para fora da célula. Agora, 2 íons de potássio se ligam do lado externo. A proteína volta à forma original, transportando o potássio para dentro. Existe também o transporte ativo secundário, dirigido por gradiente iônico, que utiliza a energia armazenada em gradientes já estabelecidos pelo transporte primário. No simporte, 2 substâncias são transportadas na mesma direção. Por exemplo, a glicose entra na célula junto com íons de sódio, que se movem a favor do seu gradiente. No antiporte, as substâncias são transportadas em direções opostas. Mas, e quando a molécula é grande demais para passar pelos transportadores? A célula tem estratégia para isso, como um processo chamado endocitose, que é o transporte por vesícula. Na fagocitose, a célula internaliza partículas grandes através de invaginações da membrana. A pinocitose permite à célula internalizar pequenas porções de líquido extracelular, capturando moléculas dissolvidas. A endocitose mediada por receptor é a mais sofisticada. Proteínas específicas reconhecem moléculas-alvo, como hormônios ou vitaminas. Uma vez dentro, a vesícula se divide em 2, uma contendo os receptores voltará para a membrana e outra que pode se fundir com outras organelas, como os lisossomos para digestão. O processo inverso é a exocitose. Vesículas internas se dirigem à membrana plasmática para liberar seu conteúdo. Esse processo é fundamental para a liberação de hormônios, neurotransmissores e enzimas digestivas.